Muito bem, vamos lá. Pessoal, não se desesperem, não vendam no desespero agora, né? Eu acredito que nós estamos ainda em acumulação, tá? A região onde ele precisa fazer bear trap, né? Que seria pegar a armadilha dos ursinhos carinhosos, é mais ou menos no distanciamento aí da média de 8, tá? Se a gente tiver correto na análise de acumulação, o preço do Bitcoin, deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Não é esse topo aqui, é esse aqui. É esse aqui, ó. Vamos unir os principais topos aí, ó. Pronto. Então, se estiver correto na nossa análise, tá? Deixa eu pegar aqui o fundo, vamos pegar os fundos aqui. O preço tenderá a se resistir, né, de uma possível queda a partir desse ponto aqui, tá? Na região de resistência anterior, servindo como principal suporte. Então, nós estamos em zona de suporte, tá? Se ele for fazer acumulação e costurar a média de 8, é mais ou menos aí mesmo que ele vai ter que segurar, tá? Que é basicamente a média 21. Então, ele vai ter que fazer o fundo duplo aí na média 21, tá? Ele vai ter que fazer um fundo duplo aqui, ó. Ele vai ter que começar a voltar a subir já entre amanhã e depois de amanhã ele teria que começar a subir para provocar um fundo duplo de bear trapzinho, né? E o preço bater cabeça aqui e voltar a cair, tá? Então, a lateralização e a acumulação é um período muito difícil para quem é iniciante. Eu ainda avalio o seguinte, deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui. Aqui. Eu ainda acho que o preço vai conseguir possivelmente se segurar nessa região, voltar a subir, tá? Com ruídos, né? Obviamente. Tocar nesta região que é a zona dos arrependidos, região do smart money, tá? E aí possivelmente voltar a lateralizar, ameaçar novas quedas em 42 e voltar a subir. Então, a acumulação ela é exatamente isso, né? Ela é muito difícil, muito ruidosa. E enquanto a média de 21 e a média de 8 ficarem apontando de lado, eu fico com a expectativa de que o mercado consiga se manter lateral, tá? Então, o que me deixa um pouco mais tranquilo de não ver tanta queda agora nesse curto período de tempo é que geralmente o mercado antes mesmo, até quando ele entra em tendência de baixa, ele vai surfar ainda o triângulo simétrico, tá? Antes de iniciar uma nova pernada de baixa. Então aqui eu não vou vender meus Ethereum nessa região aqui, tá? Porque no gráfico do Ethereum tá um pouco mais bonito, né? O Bitcoin ele funciona como indicador preditivo para o Bitcoin. Inclusive, a média de 8 serviu como principal resistência nessa região aqui também. Então, é normal o preço para ele voltar a subir, ele acumular e lateralizar, tá? Então é normal ele fazer isso. E na minha concepção, no que eu acredito, né? Eu acredito que o preço vai acumular para continuar subindo. É o funk da lateralidade, né? Um dia alta infinita, outro dia queda infinita, no outro dia alta infinita, no outro dia queda infinita, no outro dia alta infinita e assim por diante, tá? Bom, as altcoins por enquanto estão saudáveis, por exemplo, a Avax, né, que é uma das minhas queridinhas do momento aí, só que tem um problema, né, ela está acumulando para continuar subindo, só que ela está fazendo através de uma cunha ascendente de baixa, tá? Então, se ela começar a espremer muito o preço, né, ou seja, se o Bitcoin realmente lateralizar como eu acredito, ela pode voltar amanhã não, daqui a 2 dias e conseguir romper lá para cima, tá? Só que ela está fazendo isso dentro de uma cunha. E se ele ficar muito tempo punheteando aqui essa cunha, né? Com certeza vai vir uma barra vermelha aqui e arregaça todo mundo. Então, eu estou ligado no price action aí de cunha ascendente de baixa. Para quem não está entendendo muito bem esses conceitos aí, esse price action, né? Analisar price action, como eu faço, e quer aprender mais, curso Mestre Bitcoin, link na descrição, cupom sobrevivência, tá? Então, o que acontece? Nós temos, então, aqui uma possível acumulação em alta acima da média de 8 para algumas altcoins, né? Algumas altcoins ainda estão mantendo estrutura de alta, tá?
Então, não acho que elas vão desabar agora neste momento, somente se o Bitcoin realmente começar a ficar muito feio, tá? Uma reversãozinha, uma pequena queda, ficar preso entre essa região aí para o S&P 500, entre a média de 8 e a média de 21 é super normal, tá? O preço ele não tende a voltar rápido, como as pessoas imaginam. Então, para o S&P 500 se manter saudável, ele não pode perder essa região aqui de Fibonacci e ele precisa romper, então, a média de 8 em algum momento para manter a saúde do mercado intacta, tá? E o preço voltar a subir. Tal como ele fez em outras vezes, outras oportunidades que ele perdeu a média de 8 temporariamente e veio testar a média 21, tá? Então ele volta, quando ele arrisca cair, desabar, né? Na verdade, ele acumula e depois ele continua subindo. A gente está no meio de uma batalha entre touros e ursos, tá? Então nós temos uma grande parte do mercado acreditando em queda e uma grande parte do mercado acreditando em alta. Essa briga entre as duas bandas, né, a média 21 e a média de 8, justamente são o cenário que está no emocional da maior parte dos participantes do mercado. Beleza? Por que eu gosto dessa região aqui, né? Por que eu gosto dessa região? Porque a gente fez um mini fundo aqui. Aí ele veio com uma barra de reversão que assusta a galera que está comprada, né? Faz as pessoas venderem. E aí, atualmente, agora, hoje, durante o dia, vai muita gente apostar em alavancagem futuras aqui, abrindo short, apostando em queda do Bitcoin. E provavelmente não vai acontecer dele perder essa LTA aqui, ó, tá vendo? Vai ser difícil ele perder essa LTA. Por quê? Porque essa é a região de suporte, né? Então ele pode até ficar menos 15 no dia de variação, né? Menos 15 de queda. Só que ao longo do final do dia vai estar, sei lá, menos 7 de queda. Ele vai reduzindo a posição, né? Ele vai defender essa região, tá? Então tem bastante compradores nessa região, assim como vai ter bastante vendedores nessa região, tá? Então, nessa região, enquanto não passa os 49 mil, e reitero, né? Para quem estava dolarizado, para quem está dolarizado e não quer fazer operações de swing trade, fica de fora do mercado até o preço voltar a romper a linha de tendência de baixa, de médio e prazo aqui, que é essa daqui. E até o mercado voltar a ficar saudável. Enquanto você tiver dolarizado, você tem a oportunidade de continuar de fora do mercado, ou você tem a oportunidade de entrar no mercado a qualquer momento. Então você tem a escolha. Quando você está 100% comprado nos ativos e o Bitcoin ameaça essas grandes quedas ou essa lateralidade, né? Você fica com o teu emocional para o saco. Por quê? Porque você fica meio que preso nas operações, né? Se cai muito, você não vai querer realizar prejuízo muito grande. Então, o que acontece? É preferível esperar um setup de position trade. Augusto, eu não sei o que é position trade. Curso Mestre Bitcoin, link na descrição, cupom café, cupom sobrevivência, tá? Esse cupom vai ficar até o dia 25 ao meio-dia, até o dia 25 meio-dia. Então, o que acontece? A gente tem essa distância aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês exatamente isso aqui. Deixa eu tirar aqui a tendência. Nós estamos numa briga muito ferrenha agora, que vai durar possivelmente até metade de outubro, talvez início de novembro. Como eu já expliquei milhares de vezes para vocês, mantém a mesma posição de antes, né? Então, a gente tem isso aqui vai acontecer, tá? Na minha opinião, é basicamente isso aqui que o preço vai fazer, tá? Se ele vai estourar aqui ou se ele vai já estourar a partir desse ponto aqui, a gente não sabe. Aí só Deus sabe. Porque eu sei que a briga vai ser ferrenha, tá? Como é que eu sei que a briga vai ser ferrenha? Eu quero que vocês então coloquem o. Deixa eu tirar aqui. Eu quero que vocês coloquem. Tira a média 21. Essa é a média 21 por enquanto. Coloque só a média 8. Vocês façam então o triângulo simétrico de acumulação aqui final. E traçam uma linha exatamente bem no meio do triângulo simétrico aí, tá? Que é onde está a média de 8. Tá? Que é essa aqui. Pronto. O que é normal, né? O normal é quanto mais se afasta abaixo da média de 8 na acumulação,
melhor é o risco-retorno. Então, melhor é o momento de comprar em relação ao risco-retorno, ou seja, quanto mais você compra em suporte majoritário, que foi uma resistência no passado, menos risco você tem, digamos, do mercado continuar caindo. Então, você tem menos risco. Se você começa a comprar aqui, ó, no reteste da LTB, mais risco você tem, tá? Relação risco-retorno. Por quê? Porque chegando aqui, provavelmente ele vai cair de novo antes de continuar subindo, tá? Então, quando você quer comprar uma lateralidade num swing trade, por exemplo, aqui nesse presente momento seria compra, né? Aqui seria ponto de compra, seria ponto de venda. O problema é, a galera que é muito emocionada e não entende de tendências, tem que entender que no curtíssimo prazo, né, a tendência é de baixo. E o mercado está tentando empurrar para baixo. As pessoas estão tentando vender mais do que comprar, né? As pessoas forçadamente estão tentando empurrar esse mercado para baixo. Só que ele não vai passar na primeira vez, é difícil ele passar na primeira vez. Ele precisa tentar mais vezes para conseguir romper, sabe? Então, na minha opinião, apesar dessa barra ser meio feia hoje, ela é uma barra de fundo duplo no curto prazo, no curtíssimo prazo, tá? Por quê? Porque o pessoal porque isso aqui é uma zona de arrependidos de compradores, ou seja, o pessoal que estava bravo comigo ontem, eu me dolarizei, você não avisou, porque o pessoal que é idiota, que vem aqui e acha que eu sou um grupo de sinal ou um canal que fica passando sinais de compra e venda, e acha que eu não tenho nada além do que fazer da minha vida, a não ser olhar gráfico, a pessoa foi lá me hatear, né. E aí ontem mesmo eu falei: "Ó, possivelmente nós vamos ter uma segunda oportunidade de comprar nessa região", né. Por quê? Porque o mercado ele geralmente retesta, ele entra na zona dos arrependidos compradores, ou seja, os compradores começam a comprar aqui, porque quem não comprou aqui vai querer comprar aqui de novo, vai querer, ter a oportunidade de novo de comprar barato. E aí o cara enche a patinha aqui, né. Então o mercado ele tende a conseguir se segurar nessa região antes de continuar a tendência de baixa, tá?